Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o que vou te revelar hoje pode mudar completamente a forma como você vive cada dia da sua vida. Porque existe um momento, um único momento de 60 segundos que determina onde você vai passar a eternidade. E nesse momento, Deus vai te mostrar algo que vai te fazer entender tudo, absolutamente tudo, sobre sua vida, seus pecados, suas escolhas, seu destino. Esse momento é o seu último minuto de vida. Os 60 segundos finais antes de você cruzar o véu da eternidade. E o que você vai ver nesses 60 segundos vai determinar se você passa a eternidade na glória indescritível do céu, no fogo purificador do purgatório ou na escuridão absoluta do inferno. E aqui está a verdade que vai te arrepiar. Você não pode enganar a Deus nesse momento. Não pode esconder nada. Não pode mentir. Não pode fugir. Porque Deus vai iluminar sua alma inteira. Cada ato, cada palavra, cada pensamento, cada intenção secreta, tudo vai ser revelado numa luz tão brilhante que vai ser impossível negar. E dependendo do que você vê nessa luz, você vai entrar no céu com alegria, no purgatório com esperança, ou no inferno com desespero eterno. Há alguns anos, uma senhora idosa me procurou para contar algo extraordinário que tinha acontecido com ela. Ela tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante. Os médicos diziam que tinha morrido clinicamente por 3 minutos, sem batimentos, sem respiração, morta. Mas então, por um milagre, voltou. E quando acordou, estava tremendo, chorando, aterrorizada, mas ao mesmo tempo transformada. Me disse: Padre, eu vi o que Deus me mostraria se eu tivesse morrido de verdade. Perguntei: o que você viu? E o que ela me contou me arrepiou até a medula. Disse: vi minha vida inteira passar diante dos meus olhos, cada coisa que fiz, cada palavra que disse, cada pensamento que tive, e tudo foi julgado. Vi os pecados que escondi a vida toda, queimando como fogo. Vi as mágoas que guardei pesando como correntes. Vi as oportunidades de amor que desperdicei se apagando como velas. E vi Jesus olhando para mim com dor nos olhos, como se dissesse: eu morri por você e você desperdiçou tanto. Ela continuou: Padre, se eu tivesse morrido de verdade naquele momento, eu teria ido para o purgatório por muito, muito tempo, talvez séculos, porque vi quanta impureza ainda havia na minha alma. Mas Deus me deu uma segunda chance, e agora vivo cada dia como se fosse o último, porque sei que um dia vai ser. E você, meu irmão, minha irmã, você está pronto para esse momento? Porque ele vai chegar. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 5 anos, pode ser hoje à noite. E quando chegar, você vai ver exatamente o que Deus quer que você veja. E essa visão
vai selar seu destino eterno. Hoje, você vai descobrir exatamente o que Deus mostra à alma no último minuto de vida. Não é especulação, não é imaginação. É o que os santos místicos viram, o que a tradição da igreja ensina, o que as escrituras revelam, o que os moribundos testemunham. E te aviso, quando chegarmos na revelação número 4, você vai entender por que alguns santos morreram sorrindo, enquanto alguns pecadores morreram gritando de terror. É porque viram coisas completamente diferentes naquele último minuto. E o que cada um viu dependeu de como viveram. Mas antes de entrar nas 9 revelações que Deus mostra à alma moribunda, preciso que você entenda algo fundamental. Preciso que você entenda o que é o juízo particular e por que ele é irrevogável. Porque uma vez que você cruza aquela linha, não há mais volta, não há segunda chance, não há vou me confessar depois. É eternidade, para sempre, sem fim. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz algo terrível e ao mesmo tempo libertador. Está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Uma só vez. E logo em seguida, o juízo. Isso significa que, no momento exato em que sua alma se separa do seu corpo, no segundo em que você dá o último suspiro, você é julgado. Não é daqui a semana, não é no fim do mundo, não é no juízo final universal. É imediatamente, naquele mesmo instante. A igreja chama isso de juízo particular, e ele é diferente do juízo final. O juízo final vai acontecer no fim dos tempos, quando Cristo voltar em glória. Lá, todos os homens e mulheres de toda a história estarão presentes, com corpos ressuscitados, e o julgamento será público, universal. Mas o juízo particular acontece no momento da morte. É privado, individual, imediato. É entre você e Deus, sem testemunhas humanas, sem advogados, sem recursos. E o veredicto é final, eternamente final. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1021 a 1022, ensina claramente: cada homem, depois de morrer, recebe em sua alma imortal sua retribuição eterna em um juízo particular em relação de referência a Cristo. Em relação de referência a Cristo. Isso significa: você será julgado com base em como você respondeu a Cristo. Você o aceitou? Você o amou? Você o seguiu? Você guardou seus mandamentos? Você viveu em sua graça? Ou você o rejeitou, ignorou, traiu, ofendeu, viveu em pecado mortal? E aqui está a verdade, que ninguém quer ouvir, mas que todos precisam saber. Se você morre em estado de graça,
sem pecado mortal na alma, você vai para o céu ou para o purgatório. Se você morre em estado de pecado mortal, separado de Deus por escolha deliberada, você vai para o inferno. Eternamente, sem volta, sem segunda chance. E é por isso que o que Deus te mostra naquele último minuto é tão importante. Porque é uma misericórdia final, uma última oportunidade de contrição perfeita, um último chamado à conversão. Padre Pio, o santo estigmatizado, contou que uma vez foi chamado para dar a extrema unção a um homem que estava morrendo. Quando chegou, o homem estava inconsciente. Os médicos diziam que era questão de minutos. Padre Pio se aproximou e começou a rezar. De repente o homem abriu os olhos, olhou para o Padre Pio e gritou com voz aterrorizada: eu vejo tudo, meus pecados, meus pecados. E então começou a chorar desesperadamente. Padre, me confesse, rápido, antes que seja tarde. Padre Pio o confessou rapidamente. O homem se arrependeu de coração, recebeu a absolvição. E então, com paz no rosto, fechou os olhos e morreu. Padre Pio disse depois: aquele homem viu que Deus ia lhe mostrar no juízo, e essa visão o salvou, porque o levou ao arrependimento verdadeiro no último segundo. Mas quantos não têm essa graça? Quantos morrem sem arrependimento? Quantos morrem em pecado, achando que vão ter tempo depois? Por isso hoje, você vai conhecer as 9 revelações que Deus mostra à alma no último minuto de vida. Não para te aterrorizar, mas para te preparar. Porque se você souber o que vai ver, pode viver de forma que quando esse momento chegar, você não tenha medo. Você vai estar pronto, em paz, em graça. E quando Deus iluminar sua alma e mostrar toda a sua vida, você vai poder dizer: Senhor, não fui perfeito, mas te amei e confiei na tua misericórdia. Então agora sim, vamos às 9 revelações. E te peço que preste atenção, como se sua vida eterna dependesse disso. Porque depende. Então agora, vamos às 9 revelações que Deus mostra à alma no último minuto de vida. E enquanto eu falo, imagine que é você. Imagine que são seus últimos 60 segundos. Porque um dia vai ser. A primeira revelação que Deus mostra é algo que vai te fazer entender por que é impossível mentir para Ele. Revelação número 1. Sua vida inteira passa diante dos seus olhos num único instante. Não é como nos filmes, onde você vê cenas aleatórias. É diferente, é completo, é total. Num único flash de luz divina, você vê tudo. Cada momento, desde o dia em que nasceu até o segundo em que morreu. Você vê quando era criança. Vê suas primeiras palavras, seus primeiros passos. Vê a inocência do batismo, quando a graça entrou na sua alma. Vê sua adolescência. Vê as primeiras tentações, as primeiras quedas. Vê quando começou a escolher entre Deus e o pecado. Vê sua vida
adulta, cada relacionamento, cada conversa, cada decisão, cada momento em que escolheu o bem ou o mal. E não vê só os atos externos, vê os pensamentos, as intenções, os motivos secretos que você escondia até de si mesmo. Aquela palavra cruel que você disse sem querer, você vê a intenção de ferir que estava por trás. Aquela boa ação que você fez por caridade, você vê se foi por amor a Deus ou por vaidade. Aquele pecado que você escondeu em confissão, você vê não só o pecado, mas a covardia que te fez esconder. Santa Catarina de Gênova, que teve visões profundas do purgatório e do juízo, disse: a alma se vê a si mesma na luz de Deus. E essa luz é tão pura que mostra até o menor grão de impureza. Até o menor grão. Não dá para esconder nada. Não dá para enganar. Você se vê como Deus te vê. Um padre exorcista me contou que durante um exorcismo, o demônio disse algo assustador através da pessoa possuída. No último minuto, eles veem tudo, e a maioria fica aterrorizada, porque percebem que desperdiçaram a vida inteira. O padre perguntou: e os que não ficam aterrorizados? O demônio respondeu com ódio: os que viveram em graça. Esses eu não posso tocar. Viu? Se você vive em graça, quando vir sua vida passar, vai ver pecado, sim, mas vai ver também arrependimento, confissão, misericórdia, amor. Mas se você vive em pecado, vai ver uma vida desperdiçada e vai ser tarde demais para mudar. E depois de ver toda a sua vida, vem a segunda revelação, ainda mais dolorosa. Revelação número 2. Seus pecados aparecem como feridas ardentes na sua alma. Não são conceitos abstratos, não são errinhos. São feridas reais, dolorosas, que queimam. Os pecados mortais aparecem como feridas profundas, gangrenadas, que mataram partes da sua alma. Você vê exatamente como cada pecado grave destruiu a vida da graça em você. Aquele adultério, você vê como rasgou não só o seu casamento, mas sua própria alma. Como profanou o templo do Espírito Santo que você era. Aquele aborto, você vê não só a vida que foi tirada, mas a ferida espiritual profunda que isso causou. E não dá para negar, não dá para justificar. Aqueles anos vivendo em fornicação, você vê como cada ato impuro manchou sua alma, como cera derretida que não volta mais à forma original. Os pecados veniais aparecem como feridas menores, mas ainda dolorosas, como arranhões, cortes superficiais, não matam a alma, mas a machucam. Aquelas mentiras pequenas, você vê como enfraqueceram sua integridade. Aquelas maledicências, você vê como feriram pessoas que você amava. Aquelas prégicas, você vê como alimentaram seu orgulho. E aqui está algo que poucos sabem. Você não só vê seus pecados, você sente o que Deus sentiu quando você os cometeu. Você sente a dor de Jesus na cruz. Você sente cada chicotada que Ele levou por aquele pecado específico seu. E
isso dói mais que qualquer fogo, porque você percebe que não estava pecando contra uma lei abstrata, estava traindo alguém que te amava infinitamente. São João Maria Vianney dizia: se soubéssemos o que é um só pecado venial, morreríamos de dor. E ele estava falando de um pecado venial, que é leve. Imagina um pecado mortal. Uma jovem que quase morreu num acidente me contou: padre, naqueles segundos, quando achei que ia morrer, vi meus pecados sexuais queimando na minha alma e pensei: meu Deus, como pude fazer isso com o corpo que você me deu? A dor que senti não era física, era espiritual. Era como se cada pecado estivesse gritando: você me escolheu em vez de Deus. Ela sobreviveu e mudou completamente de vida. Mas aqui está a boa notícia. Se você se confessou desses pecados com contrição verdadeira, quando você os vir no juízo, vai vê-los cobertos pelo sangue de Cristo. As feridas estarão curadas, as manchas estarão limpas, porque a misericórdia apaga completamente. E junto com os pecados ardentes, você vê também algo glorioso. Revelação número 3. Seus méritos aparecem como estrelas brilhantes iluminando sua alma. E aqui está a beleza da misericórdia de Deus. Ele não mostra só o mal, Ele mostra também o bem. Cada ato de caridade que você fez aparece como uma luz dourada. Cada Ave Maria que você rezou com devoção brilha como uma pérola. Aquela esmola que você deu ao mendigo sem ninguém ver, brilha como um diamante. Aquele sacrifício que você fez pela sua família sem reclamar, resplandece como ouro puro. Aquelas lágrimas que você derramou em confissão, arrependido de verdade, transformaram-se em pérolas celestiais. E os sacramentos que você recebeu dignamente aparecem como tesouros incalculáveis. Cada missa que você participou com devoção brilha com a luz do próprio sacrifício de Cristo. Cada comunhão que você recebeu em estado de graça irradia a presença real de Jesus Eucarístico. Cada confissão que você fez com sinceridade mostra a marca da misericórdia divina restaurando sua alma. E aqui está algo lindo. Você vê até as pequenas coisas que nem lembrava. Aquele sorriso que você deu para alguém triste era Jesus sorrindo através de você. Aquela paciência que você teve com aquela pessoa irritante era Cristo suportando a cruz através de você. Aquele perdão que você deu quando custou tanto era o próprio perdão de Cristo fluindo pela sua alma. Jesus disse no Evangelho de Mateus: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E no juízo particular, você vê isso, literalmente. Você vê Jesus em cada pessoa que você ajudou. Uma senhora idosa me contou que quando estava morrendo, viu algo extraordinário. Viu todos os anos que tinha cuidado da sogra doente, anos difíceis, cansativos, sem reconhecimento. Mas naquele momento viu que cada vez que tinha dado banho na sogra, tinha dado banho em Jesus. Cada vez que tinha trocado as roupas dela, tinha vestido Cristo. E todas aquelas pequenas ações
que pareciam insignificantes, brilhavam como estrelas, formavam uma coroa luminosa ao redor da alma dela. Ela não morreu naquele dia, mas me disse: Padre, agora sei que nada é pequeno demais. Cada ato de amor conta. Deus não esquece nada. Então, quando você vir sua vida passar, vai ver pecados e méritos juntos, feridas e luzes, trevas e brilho. E a proporção entre eles vai determinar seu destino. Se há mais luz que trevas, você vai para o céu ou o purgatório. Se há mais trevas que luz, você vai para o inferno. Por isso cada dia importa, cada escolha importa, cada ato conta. E agora chegamos à revelação mais importante de todas. Revelação número 4. Você vê Jesus Cristo como juiz, mas também como Salvador misericordioso. E essa é a revelação que separa os que morrem com esperança dos que morrem com desespero. No momento do juízo particular, Jesus se apresenta diante da sua alma, não de forma física, porque você não tem mais corpo, mas de forma espiritual ainda mais real. E você o vê de duas formas simultâneas. Primeiro, você o vê como juiz, com autoridade absoluta, com justiça perfeita, com olhos que penetram até o mais íntimo da alma. Ele não precisa fazer perguntas, ele já sabe tudo, cada pecado, cada pensamento, cada escolha, e você sabe que não pode enganá-lo. É diante dele que você vai prestar contas. O que você fez com a vida que te dei? O que você fez com as graças que te dei? O que você fez com a salvação que conquistei para você na cruz? Mas ao mesmo tempo, e aqui está a misericórdia, você o vê crucificado, com as 5 chagas abertas, com o coração trespassado pela lança. E você entende, ele sofreu isso por você, por aqueles pecados específicos que você cometeu. Ele pagou por eles com o próprio sangue. E se você, naquele último minuto, tiver contrição verdadeira, se você se arrepender de coração, mesmo que não tenha tempo de se confessar, ele estende a mão e diz: vem, meu sangue te cobre, minha misericórdia te salva. Foi o que aconteceu com o bom ladrão. Ele estava crucificado ao lado de Jesus, não teve tempo de descer da cruz e se confessar, não teve tempo de fazer penitência, mas teve contrição, reconheceu os seus pecados, reconheceu Jesus como Senhor e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, o juiz misericordioso, respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, naquele mesmo dia, sem purgatório, porque a contrição foi perfeita. Mas se você vê Jesus e endurece o coração, se você, mesmo diante dele crucificado, ainda escolhe o pecado, se você rejeita a misericórdia oferecida, então ele, com dor infinita, confirma a sua escolha. Você escolheu viver sem mim, então vai passar a eternidade sem mim. E as portas do inferno se abrem. São Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia,
teve uma visão aterrorizante de uma alma sendo julgada. Ela viu Jesus estendendo a mão para aquela alma, oferecendo perdão até o último segundo. Mas a alma estava tão endurecida pelo pecado, tão cheia de orgulho, que recusou, gritou: não preciso da tua misericórdia, vivi do meu jeito e assim quero morrer. E Santa Faustina viu aquela alma cair no inferno e Jesus chorou. Você entende? Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas se mandam porque escolhem. Até o último segundo, escolhem. Então, quando você vir Jesus no seu juízo, não endureça o coração. Não deixe o orgulho te cegar. Arrependa-se. Mesmo que tenha um segundo, arrependa-se de verdade e a misericórdia te salva. E enquanto isso acontece, você não está sozinho. Há testemunhas. Revelação número 5. Você vê anjos e santos intercedendo por você, enquanto demônios acusam e reclamam direitos. O juízo particular não é um evento solitário, é um evento cósmico, invisível aos olhos humanos, mas real no mundo espiritual. Do lado direito, você vê seu anjo da guarda, aquele que te acompanhou desde o dia em que nasceu até o dia em que morreu. Ele testemunha a seu favor. Ele apresenta cada oração que você fez, cada boa ação, cada momento em que você resistiu à tentação. E você vê também os santos que você invocou em vida. Se você rezou a São José, ele está ali. Se você rezou a Santo Antônio, ele intercede. Se você teve devoção a um santo específico, ele advoga por você. Eles dizem a Jesus: Senhor, essa alma te amava, essa alma tentava, essa alma merece misericórdia. Mas do lado esquerdo, você vê os demônios, e eles também têm voz no juízo. Eles acusam, eles apresentam cada pecado que você cometeu, cada vez que você cedeu às tentações deles. E eles reclamam direitos. Essa alma nos pertence. Ela escolheu o pecado, ela nos obedeceu em vez de obedecer a Deus, ela é nossa. E aqui está, onde o estado da sua alma, no momento da morte, determina tudo. Se você morreu em estado de graça, mesmo com pecados veniais, mas sem pecado mortal, os demônios podem acusar, mas não tem direito sobre você, porque o sangue de Cristo te cobre. Jesus diz: essa alma está sob minha proteção, ela é minha, vocês não têm poder sobre ela. E os demônios, uivando de ódio, são expulsos. E você vai para o céu ou purgatório. Mas se você morreu em pecado mortal, sem arrependimento, sem absolvição, então os demônios têm direito. Porque você, por livre escolha, rejeitou a graça. Você escolheu o pecado. Você escolheu obedecer a eles em vez de a Deus. E Jesus, com dor infinita, não pode te salvar, porque você não quer ser salvo. Você escolheu as trevas. Um exorcista me disse que durante exorcismos, os demônios
às vezes revelam que estão esperando certas pessoas. Aquele ali é nosso. Ele vive em pecado mortal há anos. Quando morrer, vem direto para cá. E o padre me disse: o mais assustador é que eles estão certos. Se aquela pessoa não se converter, vai para o inferno, e os demônios já sabem. Então você precisa viver em graça, precisa se confessar, precisa estar em amizade com Deus, porque no juízo você quer que Jesus diga: essa alma é minha, e não os demônios dizendo: essa alma é nossa. E depois dessa batalha espiritual, vem o momento da sentença. Revelação número 6. Seu destino eterno é selado para sempre, sem volta. E aqui está onde muitos católicos se enganam. Eles pensam: se eu for para o purgatório, depois de um tempo vou para o céu, então tudo bem. Mas esquecem que existe também o inferno, e o inferno é eterno. No momento do juízo particular, há 3 destinos possíveis, apenas 3. Primeiro destino, o céu. Para as almas que morreram em estado de graça perfeita, completamente puras, raríssimas, santos, mártires, almas extraordinárias. Essas vão direto para a visão beatífica. Veem Deus face a face, entram na alegria eterna para sempre. Segundo destino, o purgatório. Para as almas que morreram em estado de graça, mas ainda com pecados veniais ou penas temporais não pagas, essas vão para um fogo purificador. Não é punição eterna, é purificação temporária. Dói imensamente, mas há esperança, porque depois do purgatório vem o céu. Terceiro destino, o inferno. Para as almas que morreram em estado de pecado mortal, sem arrependimento, essas vão para a separação eterna de Deus. Trevas absolutas, solidão absoluta, sofrimento eterno, para sempre, sem fim, sem esperança, sem saída. E aqui está o que você precisa entender. No momento em que o juízo termina, seu destino está selado. Não tem recurso, não tem segunda chance, não tem vou me converter depois. Se você vai para o céu, vai para sempre, bendito para sempre. Se você vai para o purgatório, vai por um tempo, mas depois céu para sempre. Se você vai para o inferno, vai para sempre, condenado para sempre. Para sempre, eternidade sem fim. O Catecismo, no número 1033, ensina: morrer em pecado mortal sem estar arrependido e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria e livre escolha. É esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Autoexclusão, livre escolha, você se coloca lá. Deus não te força. Santa Teresa de Ávila teve uma visão do inferno. Ela viu o lugar que estava reservado para ela se tivesse morrido em pecado mortal. Depois dessa visão, ela escreveu: fiquei tão aterrorizada que até hoje, depois de mais de 6 anos, ainda tremo ao escrever sobre isso.
não há sofrimento terreno comparável ao menor sofrimento do inferno. E ela disse algo que deveria fazer cada um de nós tremer. As almas vão para lá por escolha. Deus as avisa 1000 vezes, mas elas escolhem o pecado e, por fim, escolhem o inferno. Então você não pode brincar com sua salvação. Não pode pensar, vou me confessar depois, vou mudar de vida depois. Porque se você morrer antes desse depois, seu destino está selado. E se for inferno, é para sempre. Mas se você vive em graça, se você se confessa frequentemente, se você ama a Deus, se você luta contra o pecado, então quando o destino for selado, você vai ouvir as palavras mais lindas que uma alma pode ouvir. Vem, bendito de meu Pai, entra na alegria do teu Senhor. E as portas do céu se abrem para sempre. E agora chegamos às últimas 3 revelações, que são as mais urgentes para você entender. Revelação número 7. Você vê Maria Santíssima como refúgio das almas moribundas. E aqui está uma das verdades mais consoladoras da fé católica. Você não está sozinho no momento da morte. Se você teve devoção a Maria em vida, se você rezou Ave Marias, se você confiou nela como mãe, ela está ali. São Luís de Montfort ensinava que Maria tem um poder especial sobre os demônios no momento da morte. Quando os demônios tentam acusar a alma, quando tentam reclamar direitos, Maria intervém. Ela diz: essa alma é devota minha, essa alma me invocou, essa alma confiou em mim, eu a protejo com meu manto. E os demônios, que odeiam Maria com ódio visceral, são forçados a recuar, porque o poder dela, dado por Deus, esmaga a cabeça da serpente. São muitos os testemunhos de moribundos que nos últimos segundos gritam: Maria, Maria, socorro! E ela, como mãe misericordiosa, corre em socorro, obtém graças de última hora, obtém contrição perfeita, salva almas à beira do abismo. Um padre me contou de um homem que tinha vivido em pecado a vida inteira, nunca ia à missa, nunca se confessava, zombava da fé, mas tinha uma devoção. Todo dia, antes de dormir, rezava uma Ave Maria. Era a única oração que fazia, uma herança da mãe. Quando esse homem estava morrendo, de repente gritou: ela está aqui, a Senhora está aqui. E começou a chorar, a pedir perdão pelos pecados. O padre foi chamado às pressas, deu a absolvição, e o homem morreu em paz, segurando um rosário. Depois, o padre me disse: foi Maria, aquela única Ave Maria diária, rezada com sinceridade, foi suficiente para que ela não o abandonasse na hora da morte. Então reze a Maria todos os dias, confie nela, peça que ela esteja presente na sua hora da morte, porque ela é mãe,
E mãe não abandona filho, especialmente na hora mais importante. Mas enquanto Maria intercede, algo dramático acontece no corpo. Revelação número 8. Você vê sua alma se separando do corpo e olha para ele inerte. E essa é uma das experiências mais estranhas e assustadoras do momento da morte. No momento exato em que você morre, sua alma imortal se separa do corpo mortal. E você, que agora é sua alma, pode ver seu corpo, não com olhos físicos, porque não tem mais olhos, mas com visão espiritual. Você vê seu corpo deitado na cama, ou no chão, ou onde quer que tenha morrido. Vê o imóvel, sem vida, vazio. E você entende: aquilo não sou mais eu estou aqui fora. Aquele é só um invólucro que eu deixei para trás. E nesse momento, muitas almas querem voltar, querem gritar: espera, não estou pronto, deixa eu me confessar, deixa eu fazer as pazes com aquela pessoa, deixa eu consertar aquele erro. Mas não dá. A separação é definitiva, irrevogável. Hebreus 9, 27. Está determinado que os homens morram uma só vez. Uma só vez. Não tem volta. E se você vê pessoas ao redor do seu corpo, familiares chorando, médicos tentando reanimar, você quer gritar: estou aqui, estou vivo. Não chorem. Mas eles não ouvem, porque você não está mais no mundo deles, você está no limiar da eternidade. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam exatamente isso. Eu vi meu corpo lá embaixo, os médicos trabalhando sobre ele, minha família chorando, mas eu estava no teto observando e pensei: meu Deus, é mesmo verdade. A alma existe, eu não sou só o corpo. E muitos deles voltaram transformados, porque viram por um segundo o que todos vamos ver um dia. Então não viva como se você fosse só corpo. Você é alma imortal. E essa alma vai viver para sempre. Cuide dela. E então vem a revelação final, a que decide tudo. Revelação número 9. Você vê ou luz indescritível ou trevas absolutas, e entra para sempre. Essa é a revelação final, a que resume todas as outras, a que mostra o resultado do juízo. Se você foi julgado digno do céu ou do purgatório, você vê uma luz. Não é luz física, é a própria glória de Deus. É uma luz tão brilhante, tão pura, tão linda, que todas as luzes terrestres juntas são como velas diante do sol. E essa luz te atrai, te chama, te convida. Vem, entra, sua casa te espera. E você vai. E quando entra nessa luz, se for para o céu, você vê a face de Deus e experimenta uma alegria tão profunda que 1000 vidas de alegrias terrestres não chegam nem perto, e dura para sempre. Mas se você foi julgado indigno, se você morreu em pecado mortal sem arrependimento, você vê trevas.
não é ausência de luz, é presença de escuridão. É uma escuridão tão densa, tão sufocante, tão absoluta, que te engole. E nessa escuridão, você está absolutamente sozinho, sem Deus, sem Maria, sem anjos, sem santos, sem esperança. Só você, seus pecados e os demônios que você escolheu obedecer em vida. E você grita, mas ninguém ouve. E você chora, mas ninguém vem. E você se arrepende, mas é tarde demais. Porque você está no inferno. E o inferno dura para sempre. Então você tem uma escolha. Hoje, agora, neste momento. Você pode viver de forma que, quando vir essa luz ou trevas, vê luz. Ou pode continuar no pecado e ver trevas. A escolha é sua, mas você precisa escolher antes de morrer, porque depois é tarde. E agora, preciso te dizer algo urgentíssimo. Meu irmão, minha irmã, agora que você sabe o que Deus mostra à alma, no último minuto de vida, você precisa se preparar. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Porque você não sabe quando vai ser seu último minuto. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 5 minutos. E quando chegar, você vai querer ter vivido em graça, vai querer ter se confessado, vai querer ter amado a Deus. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, viva em estado de graça. Confesse-se frequentemente, pelo menos uma vez por mês. Melhor ainda, a cada 2 semanas. Não viva em pecado mortal nem por um dia, porque se você morrer nesse estado, está perdido. Segunda coisa, comungue dignamente. A Eucaristia é a maior proteção na hora da morte. Jesus prometeu: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas comungue-me em graça, nunca em pecado mortal, seria sacrilégio. Terceira coisa, pratique a caridade ardente. Porque no juízo você será julgado pelo amor, não por quantas missas assistiu, mas por quanto amou. Ajude os pobres, perdoe seus inimigos, ame sua família, faça o bem sem esperar retorno. Quarta coisa, tenha devoção a Maria. Reze o terço, invoque-a todos os dias, peça que ela esteja presente na sua hora da morte. A Ave Maria termina assim: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Reze isso com fé. Quinta coisa, reze a oração da boa morte. Todo dia, antes de dormir, reze: Jesus misericordioso, em minha última hora, vem em meu auxílio. Maria, mãe minha, não me abandones. São José, padroeiro da boa morte, intercede por mim. São João Bosco teve uma visão do juízo de um jovem que morreu de repente. Esse jovem vivia em graça, confessava-se toda semana, comungava com devoção, praticava caridade. Quando morreu,
São João Bosco viu seu juízo, viu os pecados veniais queimando, viu Jesus misericordioso, viu Maria intercedendo e viu a sentença: purgatório por um curto tempo, depois céu para sempre. O jovem entrou no purgatório, mas entrou sorrindo, porque sabia: estou salvo, é questão de tempo, logo estarei com Deus. Mas São João Bosco viu também o juízo de um homem que tinha vivido em pecado mortal. Viu Jesus estendendo a mão, viu Maria chorando, viu o anjo da guarda suplicando. Mas viu também o homem endurecendo o coração, rejeitando a misericórdia, escolhendo o pecado até o fim. E viu a sentença: inferno para sempre. E viu o homem caindo nas trevas, gritando de desespero. São João Bosco acordou chorando e passou o resto da vida suplicando aos jovens: vivam em graça, preparem-se, porque o momento vem. E eu te suplico a mesma coisa: não brinque com sua salvação eterna. Viva como se hoje fosse seu último dia, porque pode ser. E quando você vir o que Deus vai te mostrar naquele último minuto, você quer ver luz, não trevas. Então agora, vamos orar juntos. Vamos pedir a graça da boa morte. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que morreste na cruz por mim, concede-me a graça de uma boa morte, que eu nunca seja separado de Ti por pecado mortal, que eu viva sempre em estado de graça, que eu me confesse frequentemente e comungue dignamente, e na minha última hora, quando minha alma se separar do corpo, quando eu vir toda a minha vida passar, quando os demônios acusarem e os anjos intercederem, estende tua mão misericordiosa, cobre-me com teu sangue precioso, abre para mim as portas do paraíso, Maria, Mãe da Boa Morte. Não me abandones naquele momento terrível, esmaga a cabeça da serpente, protege-me com teu manto, São José, padroeiro dos moribundos, alcança-me uma morte santa, que eu morra como tu morreste, nos braços de Jesus e Maria, e concede, ó Pai misericordioso, que no meu último minuto de vida eu veja luz e não trevas, alegria e não desespero, céu e não inferno, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou te dar orientações finais, urgentes. Então, o que você vai fazer agora, que sabe o que Deus vai te mostrar no seu último minuto? É menor que cardinalo. 5 cardinal é maior que primeira ação. Confesse-se esta semana. Não importa há quanto tempo você não se confessa, 1 semana, 1 mês, 10 anos. Vá, arrependa-se, limpe sua alma, entre em estado de graça, porque se você morrer antes de se confessar e tiver pecado mortal na alma, você vai para o inferno. É simples assim. Segunda ação: comungue com devoção. Todo domingo, no mínimo, melhor ainda, todo dia, se possível. A Eucaristia é o maior tesouro que vai brilhar no seu juízo. Cada comunhão digna é uma estrela dourada na sua alma.
Terceira ação: reze a oração da boa morte todo dia. Antes de dormir, ajoelhe e reze: Jesus misericordioso, Maria mãe minha, São José meu protetor, na minha última hora, vinde em meu socorro. Reze com fé, reze com confiança, porque eles vão atender. Quarta ação: viva cada dia como se fosse o último. Não de forma paranoica, mas de forma prudente. Antes de dormir, pergunte-se: se eu morresse hoje, estaria pronto? Estou em graça? Fiz as pazes com as pessoas? Amei como devia? Se a resposta for não, corrija antes de dormir. Quinta ação: pratique a caridade ardente, porque no juízo você será julgado pelo amor. Jesus vai perguntar: o que você fez pelos pobres, pelos doentes, pelos que precisavam? E suas obras de caridade vão brilhar como estrelas. Ou você vai descobrir que desperdiçou todas as oportunidades. Agora, sei que muitos de vocês devem estar pensando: padre, e se eu tenho medo da morte? E se a ansiedade de pensar no último minuto me paralisa? É menor que Cardinalum, 5 cardinal. É maior que... Essa é uma pergunta importantíssima, porque muitos católicos vivem com medo da morte em vez de viver com esperança. E é exatamente o que vou explicar no próximo vídeo. Como vencer o medo da morte, o segredo que os santos descobriram. Lá vou te mostrar como transformar o terror da morte em esperança da eternidade. E como viver em paz, sabendo que seu momento vai chegar. E deixa eu te pedir algo. Se esse vídeo te moveu a se preparar melhor para o último minuto, deixa um comentário aqui embaixo. Diz simplesmente: vou me preparar, ou vou rezar pela boa morte, ou isso mudou minha visão da eternidade. Porque quando compartilhamos nossos compromissos, criamos uma corrente de responsabilidade e todos nos ajudamos mutuamente a chegar ao céu. E agora, antes de nos despedirmos, quero te abençoar e quero pedir a Deus que te conceda a maior de todas as graças, uma boa morte. Que o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos abrir as portas do paraíso, te conceda viver sempre em estado de graça. Que na tua última hora, quando tua alma se separar do corpo, Ele estenda a sua mão misericordiosa e diga: vem, bendito de meu Pai, entra no meu reino. Que Maria Santíssima, Mãe da Boa Morte, te acompanhe naquele momento terrível e te proteja com seu manto maternal. Que São José, padroeiro dos moribundos, interceda por ti e te alcance uma morte santa, serena, em plena comunhão com Deus. E que no teu último minuto de vida, quando Deus te mostrar tudo, tu vejas luz e não trevas, alegria e não desespero, céu e não inferno. Porque tu viveste em graça, porque tu te confessaste, porque tu amaste, e as portas da eternidade se abram para ti, para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, meu irmão. Vá em paz, minha irmã. E lembre-se, seu último minuto vai chegar.
Mas se você se preparar, não terá medo. Porque você vai ver a luz de Cristo, e essa luz vai te levar para casa, para sempre. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre, é preciso evangelizar.